Jai Srila Prabhupada. Maria Lila 10, o regresso do Senhor a Jagannatha Puri, verso 140. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadi Pashandi Javana Sehama Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Maryada Haiti Kotishuka Snekahacharani Snehacharani Paramananda Vaya Yaranama Shravani. Concluindo os intercâmbios afetivos com a Suprema Personalidade de Deus, trazem felicidade milhões e milhões de vezes superior àquela obtida nos relacionamentos que se lhe fazem com respeito e veneração. Pelo simples fato de ouvir o santo nome do Senhor, o devoto mergulha em bem-aventurança transcendental. Etabani Govinde Kaila Alingana Govinda Karila Prabhuda Charana Vandana. Após dizer isso, Shri Chaitanya Mahaprabhu abraçou Govinda, o qual, em resposta, prestou suas respeitosas reverências aos pés do lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada Bhattacharya Karaha Vichara Gurura Kinkara Mayamanya Se Amara. Então Shri Chaitanya Mahaprabhu continuou falando a Sarvabhauma Bhattacharya: considera este ponto. O servo do mestre espiritual sempre é digno do meu respeito. Tanhari Apana Seva Karaite Nayuyaya Guru Agyadya Chenaki Kariyupaya. Como tal, não é adequado que o servo do Guru se ocupe em meu serviço pessoal. Apesar disso, meu mestre espiritual deu esta ordem. Que posso fazer? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Se o servo ou discípulo do Guru torna-se irmão espiritual de outro discípulo, eles respeitam-se mutuamente como Prabhu ou mestre. Ninguém deve desrespeitar seu irmão espiritual. Por esta razão, Shri Chaitanya Mahaprabhu perguntou a Sarvabhauma Bhattacharya o que fazer em relação a Govinda. Govinda era servo pessoal de Ishvara Puri, o mestre espiritual de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ishvara Puri mandou que Govinda se tornasse servo pessoal de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Logo, o que se poderia fazer? Portanto, Shri Chaitanya Mahaprabhu fez esta pergunta ao Bhattacharya, visto ser este um amigo experiente. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Lendo do Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 8, os filhos de Sagara encontram Kapiladeva, verso 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yo asamanja ityukta. Yo asamanja ityukta. Sakeshniya Nripadmaja. Sakeshniya Nripadmaja. Tasya putro Ansuman Manama. Tasya putro Ansuman Nama. Pitamaha Hiderata. Pitamaha Hiderata. Yo asamanjasa iti ukta. Jo asam samanjasa ityukta. Sakesinya Nripadmaja. Sakeshniya Nripadmaja. Tasya putro Ansuman Nama. Tasya putro Anshuman Nama. Pitamaha Hiderata. Pitamaha Hiderata. Yosamajasa ityukta. Sakeshniya Nripadmaja. Tasya putro Ansuman Nama. Pitamaha Hiderata. Tradução, vamos repetir, por favor. Entre os filhos de Sagara Maharaja, entre os filhos de Sagara Maharaja, havia um que se chamava Asamanjasa, que nasceu da segunda esposa do rei, Keshini. O filho de Asamanjasa, foi conhecido como Anshuman, E ele vivia ocupado em trabalhar para o bem de Sagara Maharaja, seu avô. Versos 15 e 16. Asamanjasat manandoshayam asamanjasam jatisvarapura sangat jogi jogad vichalita acharangaritan loki yaktinam karma vipriyam saraivam kriptato balam prasyat udeshajam janam. Tradução, vamos repetir. Outrora, em seu nascimento anterior, Asamanjasa fora um grande yogi místico, que devido à má associação, caiu de sua posição elevada. Agora nesta vida, ele nasceu em família real, e
e era um Jatismara, isto é, tinha o privilégio especial, de lembrar-se de seu nascimento passado, Entretanto, ele queria fazer-se passar por canalha. E por isso, fazia coisas abomináveis, aos olhos do público, e desfavoráveis, para seus parentes. Ele perturbava os meninos, que brincavam no rio Saraio, jogando-os nas profundezas da água. Verso 17. Evam vrita parityata pitrasleham apohyavai Jogaishwaryena balanstam dashai tuatato jadyo. Tradução vamos repetir. Porque a Samanjasa ocupava-se nessas atividades tão abomináveis, seu pai deixou de ter afeição por ele, e exilou-o. A Samanjasa manifestou seu poder místico, ressuscitando os meninos, e mostrando-os ao rei, e aos seus pais. Depois disso, a Samanjasa partiu de Ayodhya. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A Samanjasa era um Jatismara. Devido ao seu poder místico, ele não se esqueceu de sua consciência anterior. Assim, ele podia dar vida aos mortos, manifestando atividades maravilhosas em relação às crianças mortas. Ele, na certa, atraiu a atenção do rei e da população em geral. Então, deixou imediatamente aquele lugar. Narayana namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvati vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam pakaratmayam dadati swapadantikam Krishna Karna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoshtute. Josamanjasa Ityukta Sakishiniya Nripatmaja Tasya Putro Asumannama Entre os filhos de Sagara Maharaja, havia um que se chamava Asamanjasa, que nasceu da segunda esposa do rei, Keshini. O filho de Asamanjasa foi conhecido como Anshuman. Ele vivia ocupado em trabalhar para o bem de Sagara Maharaja, seu avô. Outrora,
seu nascimento anterior, a Samanjasha fora um grande yogi místico que, devido à má associação, caiu de sua posição elevada. Agora, nesta vida, ele nasceu em família real e era um Jatismara, isto é, tinha o privilégio especial de lembrar-se de seu nascimento passado. Entretanto, ele queria fazer-se passar por canalha e, por isso, fazia coisas abomináveis aos olhos do público e desfavoráveis para seus parentes. Ele perturbava os meninos que brincavam no rio Sarayu, jogando-os nas profundezas da água. Evam Vrithaparityakta Pitrasneham Apohyavai Jogaisharyena Valam Standa Shaitva Tatoyadyo. Porque essa Manjasa ocupava-se nessas atividades tão abomináveis. Seu pai deixou de ter afeição por ele e exilou-o. Então, essa Manjasa manifestou seu poder místico, ressuscitando os meninos e mostrando-os ao rei e aos seus pais. Depois disso, Samanjasa partiu de Ayodhya. Nós estamos ouvindo aqui as proezas de um dos filhos do rei Sarada, um grande yogi místico, poderoso, fazia coisas maravilhosas, desconcertantes, mas, devido à má associação, desenvolveu maus hábitos, né? Costumes sujos, baixos, que quando ele tomava essas atitudes de fazer essas brincadeiras de mau gosto, ele não só deixava o seu pai, as pessoas muito irritadas, muito iradas, como maculava o caráter nobre da família de Sagar Maharaja. O pai dele, grande rei, com um filho que era uma perturbação. Então, aqui nós estamos ouvindo o resultado de má associação. Prabhupada enfatiza aqui o Jatismara, quem tem capacidade de se lembrar da sua vida anterior. Todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer. Todo mundo quer ter os poderes que são de Krishna. Até os yogis místicos querem, quer dizer, de qualquer homem comum. Todo mundo quer ter os poderes mais elevados que existem nesse mundo material, que são os poderes da yoga mística. Yatra Yogeshwari Hari. Krishna é o detentor de todos esses poderes. Então, qualquer um que tem um pouco desses poderes que são de Deus já é destacado, já é admirado, porque isso é verdade. Se qualquer homem comum aí, qualquer pessoa comum, está sempre pensando, poxa, que eu fui na vida passada. Isso quando tem o privilégio de acreditar que teve uma vida passada. A minha maioria sequer pensa nem que vai ter uma vida futura e nem que teve uma vida passada. Pensa que a vida é só essa e que morreu, acabou. Não é assim? Que o corpo é ele. Que o corpo é ele. Não, mas ele é o detentor do corpo. Ele é a alma eterna. Ele que não morre. Então, devido a essa ignorância, quando alguém vê uma pessoa com algumas das opulências de Krishna, uma das opulências dos poderes da yoga mística, todo mundo fica impressionado. Mas a questão de fazer bom uso
uso do presente, bom karma, é muito perigosa. Por isso que é dito que nesse mundo não existe garantia nenhuma. Se não existe garantia sequer para quem nasce numa família de devoto, vai existir garantia para quem mais? Se quem nasce como um filho de Brahmana, se ele não se tornar de fato um Brahmana, se ele não se reciclar para ser um Brahmana mesmo, não chegou a lugar nenhum. Imagine o resto, qualquer outra situação. Então, essas bobagens de achar que só porque é filho já é igual ao pai, lê do engano. Lê do engano. Se o pai é qualificado, o filho tem que se qualificar para ser realmente aceito como uma pessoa qualificada. E não só porque é filho de um pai qualificado, que ele já é qualificado. Krishna é o Pai Supremo. Nós somos todos filhos de Krishna. Mas, por acaso, nós temos essas qualidades de Krishna? Nós temos que nos qualificar para desenvolver as qualidades de Krishna. Não é assim? Nós somos filhos de Krishna. Krishna é o Pai perfeito. Perfeito. E a pessoa suprema. Mas só porque somos filhos do Pai perfeito e da pessoa suprema, somos pessoas perfeitas, pessoas supremas? Claro que não. Claro que não. Então, a vida humana, ela existe justamente para a gente correr atrás dessa qualificação aí, dessas qualificações, que são as qualidades de Deus, as qualidades de Krishna. Porque essencialmente somos iguais a Krishna. Essencialmente somos iguais ao Pai. Mas, e na hora da prática? Na vida prática? Somos iguais a Deus? Agimos igual Deus age? Temos as mesmas capacidades que Deus tem? Que sejam de maneiras diminutas, mas temos? Não temos, mas não temos. Não porque não podemos ter, não temos porque não estamos desenvolvendo-as. Não estamos nos qualificando para isso. Mas temos essa chance. Então, aqui nós estamos vendo como a Samandjasha era muito poderoso, filho do rei sagrado. Na vida passada foi um yoga místico muito avançado. Então ele tinha capacidade de se lembrar da vida passada dele, tinha ainda o poder Ishito, Asiti, Prakranya. São poderes místicos assim que são desconcertantes. O poder Ishito, Asiti é o poder de fazer coisas maravilhosas, criar coisas maravilhosas, ou também destruir o que ele quiser. E Prakranya é o poder de satisfazer qualquer desejo, sem que haja impedimento. Então ele tinha, ainda devido ao sucesso como yogi místico da vida passada, tudo isso, e até se lembrava de tudo isso. Por isso que ele fez coisas maravilhosas. Mas ele estava usando tudo isso aí de maneira errada, equivocada. Por quê? Porque se associou com pessoas desqualificadas, se associou com pessoas baixas, contaminadas. E também desenvolveu esses maus costumes. E aqui estamos ouvindo a prova disso. Outrora, em seu nascimento anterior, a Samandjasha foi um grande yogi místico, que devido à má associação, caiu de sua posição elevada.
pensa que não contamina, que não degrada, mas o resultado é o mesmo. Assim como a associação boa faz milagre, faz maravilhas. Basta vermos que qualquer alma comum, qualquer ser humano comum, que se associa com grandes almas, com devotos avançados, e tem boa associação, avança incomensuravelmente, se torna grandes personalidades, se tornam, se forem mesmo muito determinados, devotos puros de Cristo ainda nessa vida, pelo poder da associação. O Sr. Chaitanya enfatiza Sadhu Sangha, Sarva Shastrakai, Navamata, Sadhu Sangha, Sadhu Siddhiraya. Agora, tem que ter esse cuidado, né? Porque assim como essa boa associação, e não existe associação melhor do que uma associação com um devoto avançado de Cristo, a associação com gente baixa, contaminada, caída, também afeta, também faz milagres, faz uma pessoa que teve até, de repente, um nascimento numa família normal, uma educação normal, um bom karma de vida passada, se degradar, desenvolver hábitos sujos, desenvolver vício por atividades pecaminosas, degradadas. Então, foi o que aconteceu com ele, e aí nessa vida ele caiu. Aí nasceu como filho do rei Sagara, mas estava envergonhando a família, estava maculando o caráter da família. Mas era Jacksmara. Se lembrava do que ele fez na vida passada, de quem foi ele na vida passada, se lembrava dos poderes dele da vida passada, colocava em prática. Mas devido a uma associação, ele queria ser tranqueira. Quero me passar por canalha. E por isso, fazia coisas abomináveis que maculavam o caráter da família e fazia mal aos outros. Fazia mal aos outros. Imagina. Não tem nada pior do que fazer mal aos outros. Não tem maldade pior do que falar mal da vida alheia. Imagina fazer mal na prática. Na prática. Um ser humano normal, você não pode ajudar ninguém, você não consegue ajudar ninguém, pelo menos ele tem que tentar não atrapalhar. Agora, nem ajuda e ainda atrapalha, aí é muito pecaminoso. Aí é muito degradável. Isso. Então, ele perturbava os meninos que brincavam no rio Sarayu, jogando-os nas profundezas da água. Imagina os meninos se afogavam, morriam. A gente pensa que essa coisa do papista, Duratya, tem pouca gente que é assim, pecaminoso, porque quer ser mesmo, deliberadamente. Duratya de hábitos sujos. Mas está cheio, tem gente que... Imagina, tem gente que pega um passarinho, prende, põe na gaiola, fura o olho dele. Mas que maldade pior do que essa? Tem gente que está caminhando na rua assim, vê uma formiga passando ali, sai dali do caminho dele, vai, pisa em cima dela, esfrega no chão assim e continua andando. Para quê? Para quê? Baseado em quê? Solidão, Sarvabhijna. Solidão, Sarvabhutana. O ser humano tem que ser um bem-querente de todas as entidades vivas. Por que atrapalhar, perturbar alguém que sequer está fazendo nada para você? Mas como fala o Shastra, Vishtadei Duratya, Deva Brahmana Nindaka. Não respeita os brahmanas, não respeita Deus, não respeita pessoas santas, não respeita as outras entidades vivas e causa sofrimento para as outras
entidades vivas devido aos seus atos pecaminosos deliberados e suas atividades, seus hábitos sujos. Então, estava fazendo isso. Mas aí, porque a Samanjasa ocupava-se nessas atividades tão abomináveis. Seu pai deixou de ter afeição por ele e exilou-o. Aí vai falar que o pai é ruim? Não, o pai está dando uma lição só, está querendo reformar o filho, melhorar ele. Exilou ele. Assim como tem pai que deserda, tem pai que vira as costas, não dá mais a menor atenção. Mas para quê? Para ver se o filho melhora, não é assim? Não é assim? O pai sempre ama o filho quando ele é um pai normal. Então, todo tipo de atitude que ele toma para corrigir o filho é por amor. Por isso que Krishna só ama todas as entidades vivas, independentemente das condições miseráveis que elas se encontram, porque essa maneira das entidades vivas se depararem com Sadhasa, Joni Jamasu, com nascimentos em todas as esferas, de todas as maneiras, e se deparando sempre com o bem e o mal, é para corrigir a entidade viva. É misericórdia, porque ele é o Pai Supremo e ninguém mais bem-querente de todos os filhos do que Krishna, Pai Supremo. Então, a Samanjasa manifestou o seu poder místico. Agora ele pôs em prática o que ele se lembrou da vida passada, ele tinha ainda o poder místico. Ressuscitando os meninos. Imagina, ressuscitar qualquer pessoa não é tão simples assim não. Tem que ter poder místico de verdade. De verdade. O cristão fica assim, sempre no bom sentido, envaidecido, sempre fala que Jesus Cristo orou e falou para Lázaro, levanta-te e ande. Ressuscitou Lázaro e todo mundo se impressiona com isso. Chegam a chamar Jesus Cristo de Deus por causa disso, sendo que ele mesmo falou, não, eu sou o filho. Mas, devido a isso, porque na verdade isso quem pode fazer é só Deus. Mas quem tem as 8 siddhas desenvolvidas, o yoga místico perfeito, que alcançou a perfeição da yoga mística, tem esse poder. Porque isso é misericórdia de Krishna pelo esforço que ele fez. Aí ele deixou todo mundo assustado, todo mundo encantado, porque ele não só ressuscitou os meninos, como mostrou os meninos para o rei, pai dele. Aí, ó, tá vendo aqui, ó? E para os pais dos meninos, ó, ninguém precisa chorar mais não, tá aqui. Ressuscitou. Porque ele não era fraco, ele só tinha se degradado por uma associação. Por isso que é o perigo da associação com pessoas baixas e degradadas, para quem quer realmente fazer avanço na vida. Depois disso, a Samanjasa partiu de Ayodhya. Bom, essa é a história. Depois a Samanjasa vai ter um filho, Anshuman, né? Vai ter um filho Anshuman. Nós vamos ver aqui depois na sequência do desenrolar do Bhagavatam. E esse filho Anshuman, aí é a joia preciosa da dinastia de Sagara Maharaja. Ele vai se encontrar com Kapila Deva. Todo mundo se lembra que os 60.000 filhos do rei Sagara se encontraram com Kapila Deva e acharam que ele tinha roubado o cavalo da cerimônia Ashwamedha, que estava
sendo executada. Todo mundo se lembra disso. Aí foram reduzidos a cinza devido a essa ofensa. Mas aí o neto de Sagara Maharaja, filho do nosso degradado Assaman Jassa aqui, Anshuman, vai se ocupar em satisfazer o seu avô, o rei Sagara, e o rei Sagara vai pedir para ele buscar o cavalo ainda. Não desistiu, não. Para ele buscar o cavalo. Procurar encontrar o cavalo que tinha sido roubado por Indra, mas que ninguém sabia, da cerimônia de Ashwamedha Yagya que ele estava realizando. Isso aí vai ser incrível, porque Anshuman é completamente o contrário. Ele vai dar prova de que qualquer lembrança nesse presente corpo, que não seja a lembrança de que não sou esse corpo, sou alma, e que a alma é serva eterna de Krishna, e que existe uma pessoa suprema, que eu tenho um relacionamento amoroso eterno com ela. Qualquer pessoa que não tenha essa lembrança aí, qualquer outro tipo de lembrança não tem valor nenhum, nem mesmo essa lembrança aqui do pai de Anshuman. O que valia isso? O que adiantou isso? Então a perfeição da lembrança é se lembrar de Krishna. Srila Rupa Goswami fala, nós temos que nos lembrar de Krishna, e isso é tão importante que também temos que nunca nos esquecer de Krishna. Imagina! A perfeição da lembrança é se lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Essa é a perfeição da lembrança. Mas essa lembrança aí, ela só pode ser realmente efetivada, colocada em prática, pela ocupação em Bhakti Yoga, no serviço a Krishna. Senão, teoria não resolve nada, prática não resolve nada. Eu sempre me lembro disso, que o que adianta, teoricamente, você se lembrar que tem uma conta para pagar, mas não tomar a atitude de pagar? O que adiantou essa lembrança? Não é? Não evitou nada. Vai ficar com o nome sujo. Então tem que se lembrar de verdade, significa pôr em prática. Pôr em prática. Então quem acha que é impossível chegar nesse nível de perfeição, que é a perfeição mais elevada, que é se encontrar com Deus, ver Deus, se associar com Deus, amar Deus, ter um relacionamento amoroso com Deus, é porque não entende o poder de Bhakti Yoga, o poder dessa lembrança e o poder da prática dessa lembrança. É porque não entendeu isso. Tanto é que Krishna fala isso. No Bhagavad Gita, Krishna fala, alcançando o Supremo, capítulo 8 do Bhagavad Gita, Krishna fala isso. É o verso 13, não, verso 14. Krishna fala, Ananya Cheta Satatam Jomam Smarati Nityasha Tasyaham Sulabhaparta Nitya Yuktaksha Yogina. Por sempre se lembrar de mim, por estar sempre se lembrando de mim, pela lembrança de mim, eu me torno muito fácil de se
obter. E é fácil obter Deus? É a coisa mais difícil. É por causa desse esquecimento de Deus que estamos no universo cósmico material encarcerados na roda do Sansara. Mas Ananyacheta Satatans, os devotos que se lembram de Krishna, colocam essa lembrança na prática. Então, Ananyacheta Satatan Jomam Smarati Nityasha. Por se lembrarem sempre de mim, eu me torno muito fácil de se obter. Mas por quê? E Tasyahan Sulabhaparta é a coisa mais difícil, ó filho de Prita, é alguém se lembrar de mim, é alguém se lembrar tanto de mim, a ponto de me obter. Tasyahan Sulabhaparta. Mas por que isso acontece com os devotos, com as almas rendidas a Krishna? Ananya Cheta Satata. Ananyas Cheta Satata. Por quê? Se é dificílimo. Jomam Smarati Nityasha. Porque Nityasha, constantemente, o devoto se lembra de Krishna. Logo, o que ele faz constantemente? Serviço devocional. Aí, o que Krishna falou nesse verso? Pela lembrança de mim, eu me torno muito fácil de se obter, devido à ocupação constante em meu serviço devocional. Porque os devotos, se eu sou servo de Krishna, eu sirvo Krishna. Se Krishna é o objeto último do amor, eu amo o Senhor Krishna. Se eu tenho que satisfazer o tempo inteiro Krishna, porque assim eu fico feliz também e com os meus sentidos satisfeitos, vou fazer isso. Pela potência da ocupação em Bhakti Yoga, Krishna se torna muito fácil de se obter. Mas por quem? Por quem não se esquece disso nunca. E não se esquecer significa não parar de fazer o serviço devocional a Ele sob todos os aspectos e constantemente. Mas como é que faz? Tem que começar, tem que dar o pontapé inicial. Para nós, nessa área, o pontapé inicial é cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Depois se associar com quem canta Hare Krishna também serve Krishna. Aprender com quem serve Krishna e canta Hare Krishna, como que se serve Krishna para satisfazê-lo. E desenvolver isso na prática, colocar isso em prática. Não ficar só na teoria. Eu sei que cantar Hare Krishna é muito forte, muito poderoso, mas não canto. Eu sei que o simples nome de Krishna basta para salvar alguém do ciclo de nascimentos e mortes. Mas não fala o nome de Krishna. Como é que vai ter resultado? Então, serviço devocional, Prabhupada dizia, é prático. Lembrança significa que sou servo eterno de Krishna. Sirvo sempre Krishna. Quando Krishna explica o poder dessa ocupação, o Palakrapani Upanishad, Tara 4, ele fala por que alguém se qualifica assim para se manter plenamente consciente dele, no mais alto nível de devoção pura por ele. Como? Como alguém chega lá? Porque essa lembrança, ela é muito forte. Quando ela é capaz de fazer alguém se tornar um servo de Krishna na prática. Mamevadye Prabhadyante Mayam Metantarante, é uma alma rendida a Krishna. Aí existe esse milagre, que é Putra, Puto, Bhavati Jamam Smritva. Vrati, Bhavati Jamam Smritva. Nishkama, Sakamo, Bhavati Jamam Smritva. Asrutri, Bhavati Jamam Smritva.
É o que Krishna explicou no Palatapani Upanishad, Uttara 4. Esse verso aí fala que, por se lembrar de Krishna, quem se lembra, se ocupa. Quem se ocupa, não se esquece. Está sempre se lembrando. Está fazendo tudo para Krishna. A Buda, Budo, Bhavati, Jamam, espiritual. Essa lembrança faz o impuro se tornar puro. Avrati, Vrati, Bhavati, Jamam, espiritual. Faz quem não tem condição nenhuma de seguir regras, regulações, princípios, controlar os sentidos, se tornar um exímio seguidor de regras, regulações e princípios. Fazer uma vida devotada, devoto. Vive devoto. Devoto vive devoto. Avrati, Vrati, Bhavati, Jamam, espiritual. Vai ter força para seguir todos os princípios reguladores, controlar o sentido perfeitamente. Nishtama, Sakamo, Bhavati, Jamam, espiritual. Por se lembrar de Krishna. E quem se lembra, está executando o serviço devocional, Bhakti Yoga, está servindo, não para por continuar executando, porque sabe que a serva eterna de Krishna não para de servir Krishna. Isso é Bhakti Yoga, é o serviço devocional. Nishtama, Sakamo, Bhavati, Jamam, espiritual. Ele podia estar cheio de desejo ou sem desejo nenhum. Ele pode ter, inclusive, nenhum desejo, mas essa ocupação vai fazer com que ele desenvolva um forte desejo, mas de continuar servindo Krishna, de servir Krishna. Isso quer dizer Nishtama, Sakamo, Bhavati, Jamam, espiritual. Esse é o poder de Bhavati, Jamam, espiritual, de se ocupar na lembrança constante de Krishna. Ou seja, de não parar o serviço devocional, executar Bhakti Yoga o tempo inteiro com prazer de Krishna. A Shrutri, Bhavati, Jamam, espiritual. E por fazer essa prática assim, que prova que alguém está consciente, está se lembrando de Krishna, que é servo de Krishna, por isso está servindo, mesmo que ele não tenha conhecimento nenhum das escrituras, dos mantras védicos, da filosofia que revela a pessoa suprema, ele vai se tornar um erudito na compreensão dos mantras védicos. A Sruti, Bhavati, Jamam, espiritual. Então esse é o poder da lembrança de Krishna. Mas o que é a lembrança de Krishna? É o serviço a Krishna. Por exemplo, se eu pensar que só um maluco vai deliberar dessa maneira, que não, agora eu vou ficar quietinho aqui pensando em Krishna, não vai pensar mais do que um segundo, já pronto, já se esqueceu. Mas se ele toma a atitude de, bom, eu sou servo de Krishna, vou servir Krishna, ele não vai se esquecer de Krishna por nem um segundo se ele não parar de executar o serviço por prazer de Krishna. Essa é a lembrança. Então não foi à toa que Arjuna ouviu de Krishna Tasmat Saveshu Kaleshu Mamanu Smara Yudhyachara. De novo Smarana. É a lembrança. Bhavati Jamam Smritva, que é a lembrança. Krishna falou. Tasmat Saveshu Kaleshu Mamanu Smara Yudhyachara. Mayarpita, Manu, Budi, Madevasasha, Sanshaya. Você não vai ficar inativo, Arjuna. Você não vai ficar inativo. Você não vai parar tudo, porque não existe isso. Não. Krishna falou, Arjuna, pense sempre em mim, na forma de Krishna, nessa forma que você está vendo aqui de Govinda, Gopala, o pastorzinho. Pensa sempre em mim nessa forma aqui, que você está vendo. E ao mesmo tempo, leve a cabo o seu dever prescrito de lutar, execute seu dharma, suas atividades. Então essa é a vida, esse é o serviço devocional. Por quê?
Porque absorvendo-se completamente em mim dessa maneira, ocupando sua mente, sua inteligência em mim, seguramente você virá a mim. Com certeza você vai me encontrar. Vai entender a verdade absoluta, vai conviver com a verdade absoluta, vai ver a verdade absoluta, ver Deus. Então isso vai acontecer mais para frente aqui, nós vamos ver com o neto do rei Sagara, o filho de Ashur, o Anshuma. Ele vai ver Deus, ele vai se encontrar com a suprema personalidade de Deus, Kapila Deva, Kapila Muni, e vai se render completamente a Kapila Deva, a Krishna. Essa é a perfeição da lembrança. Lembrar-se sempre de Krishna e nunca esquecer-se de Krishna. Lembrar-se sempre que sua alma serve o eterno de Krishna. Portanto, eu não paro nunca o meu serviço transcendental amoroso a Krishna espontaneamente. É isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Jai.